do Senhor Jesus, eu sou o pastor Wesley e você está na EBD, Escola Bíblica Digital da Igreja a Deus Toda a Glória. Nosso tema hoje é crescimento espiritual. Vamos ao texto que se encontra em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Nosso tema, falando sobre crescimento espiritual, não pode ser outro senão a própria Bíblia. Nós vamos aprender na aula de hoje como manusear a nossa Bíblia, entender um pouco mais sobre como ela funciona, porque ela é um instrumento para a nossa vida, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre ela. A Bíblia é a palavra de Deus. Por si só, ela é um livro por excelência. O que diferencia a Bíblia de outros livros é justamente a inspiração divina. Foi escrita por diversos autores, todos eles inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus. E como nós, cristãos, que temos a Bíblia como nosso livro de regra de fé e prática, é importante a gente reconhecer a necessidade de compartilhar Jesus com outras pessoas e levar outras pessoas aos pés do Senhor. Muitas vezes nós não temos os fundamentos necessários, né, para derrubar os argumentos, né, culturais, mentais, das pessoas que não conhecem a Deus, e até mesmo argumentos espirituais, né, porque nos falta um conhecimento básico da palavra de Deus. E existe na Bíblia um conhecimento profundo de Deus e é através dela que nós aprendemos a nos firmar na rocha que é Jesus. A razão pela qual nós precisamos conhecer a palavra de Deus é para que a gente tenha também uma vida vitoriosa em plenitude e para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida, o propósito que o Senhor tem para a nossa Bíblia, para a nossa vida. Billy Graham, um famoso evangelista, ele disse certa vez assim: a Bíblia é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. E é verdade. Tudo que você vê acontecendo, né, a Bíblia já havia previsto antes. Era um livro de profecia. O que já aconteceu está registrado nela, né? E o que está acontecendo também está registrado, e o que haverá ainda de acontecer também está registrado na Bíblia. Mas vamos começar bem pelo início mesmo. Por exemplo, o que é a Bíblia? A palavra Bíblia, ela vem da palavra grega biblos, que significa livro, né, ou uma pequena biblioteca. Considerava-se antigamente que esses textos escritos, né, formavam por si só um conjunto concreto e determinado, sendo superiores a outras obras literárias que já existiam no mundo. Por isso que a Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras ou como Bíblia Sagrada. Na Bíblia, nós vamos encontrar a história da salvação desde a criação do mundo feito por Deus até as profecias da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus. E a gente pode, né, para um melhor entendimento, caracterizar a Bíblia como uma grande carta enviada por Deus a todos os seus filhos. E nessa carta o Senhor nos revela o seu plano que Ele preparou para cada um de nós. Então, nós definimos a Bíblia como um livro sagrado porque ela é a palavra de Deus escrita com a revelação do Espírito Santo. Ela é sagrada porque ela contém a autoridade divina e inspirada por Deus. A Bíblia, diferente do que algumas pessoas dizem, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Se ela contivesse a palavra de Deus, ela seria um livro onde você encontraria a palavra de Deus, mas ela é
a palavra de Deus. Nela encontramos a palavra de Deus. Nela existe a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Outra coisa que muitas pessoas falam de maneira errada é que ela fechada é um livro, aberta é a boca de Deus ou é a palavra de Deus. A Bíblia fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Como assim, pastor Wesley? Só ela fechada já causa alguns arrepios em algumas certas pessoas em algumas partes do mundo, né? Não precisa ela estar aberta para provocar algum tipo de perseguição, né? Ela por si só já é temida por muitas pessoas porque ela é a palavra de Deus. Então vamos lá, qual é a necessidade das Escrituras? Nas Escrituras Deus se revela ao homem, né? Através dos tempos, por meio das suas obras. Na criação, Deus se revela ao homem, mas é na palavra de Deus que nós temos uma revelação especial e muito maior, né? Em Cristo, que é a palavra viva, como João diz, né? Em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E essa revelação da palavra se tornou necessária devido à queda do homem. Então vamos ver aqui como que a Bíblia foi escrita. Vamos lá. A Bíblia ela foi escrita ao longo de 16 séculos. Cada século tem 100 anos, né? Então, ao longo de 16 séculos, por cerca de 40 autores diferentes, nas mais diferentes condições e épocas, culturas, mas inspirado unicamente por Deus. Deus usou pessoas como instrumentos para transmitir a sua mensagem ao homem, né? Cada escritor manifestou seu próprio estilo, características literárias, porém, há na Bíblia um único plano e projeto que de fato mostra a existência de um único autor divino guiando os escritores. E esse é o lado mais maravilhoso da Bíblia, né? Apesar de ser escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, épocas distantes, né? Alguns livros têm alguns milhares de anos entre si na sua autoria, e depois unidos num único livro que é a Bíblia, completa, perfeita, em unidade e em harmonia. Deus inspirou essas pessoas, os autores, para escreverem, capacitando cada um deles para receber e transmitir o ensino sem mistura e sem qualquer erro. A inspiração divina é a garantia de que as pessoas escolhidas para escreverem, né, escreveriam somente aquilo que Deus queria que fosse escrito, sem os sinais das fraquezas e dos erros dos homens, né? O início ocorreu antes da vinda de Cristo, com as chamadas traduções orais, né, que naquele tempo as histórias eram contadas de uns para os outros, né, eram contadas de pais para filhos, atravessando gerações. As histórias eram ensinadas, eram contadas através das famílias, né, através de ensinos, né, também às crianças, né, as histórias do povo de Deus eram transmitidas de maneira oral. E por volta de muito tempo depois, né, os chamados escribas decidiram passar para o papel essas histórias, né, torná-las escritas. E com isso, pouco a pouco, a Bíblia foi sendo formada. Ela foi terminada de ser escrita por volta do ano 100 depois de Cristo, com o apóstolo João escrevendo o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, né, ou Revelação. Então vamos ver como que a Bíblia é formada. A Bíblia é formada por livros canônicos, né, livros sagrados, e ao todo são 66 livros contidos na Bíblia. Desses 66 livros, 39 fazem parte dos livros do Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, e 27 constituem o conjunto dos livros do Novo Testamento ou Segundo Testamento. Nós podemos dizer então que a Bíblia é dividida em duas grandes partes, Primeiro e Segundo Testamento, o Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança ou pacto, né? Nós ouvimos muitas vezes nas igrejas falar sobre a primeira aliança, a segunda aliança, né? São os testamentos, né, que compõem os livros da Bíblia. O cânon
da Bíblia, ele é um grupo de livros aceitos como escrituras por estarem em conformidade com os padrões de inspiração divina. Ele vem do grego canon com K, né? Que significa uma regra para medir, que metaforicamente é um padrão ou uma regra de conduta. As duas divisões são naturais e representam dois pactos. A divisão do texto bíblico em capítulos e versículos não vem do original, ela não foi escrita assim, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, não foi feita assim. Essa primeira Bíblia que trouxe essa divisão foi a Vulgata de 1555. E essa divisão foi feita só para facilitar na leitura, vamos dizer, comunitária, vamos dizer assim, a leitura em comunidade, né, ou a leitura em grupo, porque você imagina, se nós temos o rolo, cada livro da Bíblia, né, como é uma pequena biblioteca, cada livro da Bíblia fosse um rolo, ou fossem livros divididos, né, e separados assim fisicamente. E aí, de repente, alguém pega assim, vou pegar o livro hoje de Jeremias. Aí ela abre num texto e fala assim, vou ler aqui a partir dessa parte. Cada um tem um livro de Jeremias na sua mão e vai folheando até procurar achar onde que a pessoa está lendo, né? É mais fácil você dividir o texto em capítulos, né? E depois os capítulos são divididos em pequenos versículos e aí facilita o endereçamento. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia aqui em Jeremias 31, versículo 5, né? Todo mundo já sabe qual é o endereço, né? O número grande é o capítulo e o número pequeno é o versículo. Então facilita para que todos consigam ler ao mesmo tempo o texto quando estão na igreja, ou até mesmo para endereçar e você conseguir memorizar. Em tal texto, tal capítulo, tal versículo está escrito assim. Nós vamos falar sobre a importância disso um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora sobre o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, né? Possui 39 livros, se divide em 5 partes: livros da lei, livros históricos, livros proféticos, e profetas maiores e profetas menores. Nós vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, o grupo dos livros da lei: livro de Gênesis, livro do Êxodo, livro de Levíticos, livro de Números e Deuteronômio. Estes 5 livros formam o Pentateuco. São 5 livros escritos por Moisés. O conteúdo desses livros, né, expõe a criação do mundo, as leis dadas ao povo de Israel por Deus no período da sua convivência com as nações caracterizadas pelo paganismo. Em seguida vem os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esther, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O conteúdo dos livros históricos forma como Deus revela a si mesmo e a sua verdade de uma maneira crescente. Depois vem os livros poéticos, que compõem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos dos Cânticos. O conteúdo desses livros poéticos, né, se destaca pela poesia hebraica. A exposição é variada, especialmente no livro de Provérbios, que expressa princípios para a formação individual e social. Em seguida vem os livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. O conteúdo destes livros de profetas maiores se refere à história escrita em relação ao acontecimentos que viriam a acontecer, né, e outros que vão ainda acontecer no futuro. Da mesma forma, né, esse mesmo conteúdo, né, estão também nos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui então nós fechamos o Velho Testamento, Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. Eu quero fazer uma sugestão para você.
pegue um papel e uma caneta e faça suas próprias anotações enquanto você está assistindo essa aula. Porque no final eu vou fazer 3 perguntas e eu quero que você tenha algum material para recorrer e responder essas 3 perguntas. Né? Você pode escrever, se você está acompanhando a estreia do vídeo, pode responder no chat, ou então, se está acompanhando depois, pode responder nos comentários desse vídeo, tá bom? Vou repetir aqui para você sobre o Antigo Testamento. Vamos lá. São 39 livros que se dividem em livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Este é o Antigo Testamento. Sobre profetas maiores, profetas menores, não significa que alguns profetas tinham mais importância do que outros. Só se chama profetas maiores e menores porque os livros são maiores, né? São livros de profetas que escreveram, tem mais conteúdo escrito, né? Os profetas menores têm menos conteúdo escrito. Não que um seja mais importante do que o outro, né? Porque se fosse assim, já pensou? Todo mundo desprezaria, né? Os textos de Oséias até Malaquias. Imagina, tem Joel, tem Amós, tem Obadias, tem Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? São textos preciosíssimos, né? Então não quer dizer que eles sejam mais importantes ou menos importantes. Só que os livros têm mais conteúdo ou menos conteúdo, certo? Vamos ao Novo Testamento. Novo Testamento ou Primeiro Testamento, né? Que diz assim, vamos lá, são 27 livros que se dividem também em 5 partes. O Novo Testamento se divide em evangelhos, livro histórico no singular, epístolas paulinas, epístolas gerais e livro profético. São 5 categorias que se divide o Novo Testamento, que tem 27 livros. Vamos lá aos evangelhos, eu acredito que você sabe, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, sendo que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? São similares, são as mesmas histórias contadas por óticas diferentes, né? Eu tenho aqui um copo com água e eu posso fazer uma descrição dele. Você vendo daí vai ter uma outra visão, uma visão diferente, porque você não pode tocar nele, não pode beber a água dele, eu posso tocá-lo, eu posso beber a água dele, né? Então nós temos a mesma visão do mesmo acontecimento, mas visões diferentes, experiências diferentes. Então Mateus, Marcos e Lucas narram basicamente as mesmas histórias. João, quando escreve o seu evangelho, ele já tinha possivelmente conhecimento dos outros 3 existentes e por isso escreveu um conteúdo que fosse inédito, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo, por exemplo, né, que João escreve é um milagre muito conhecido do paralítico no tanque de Betesda, né? Só ele que escreve essa história. Os demais não escrevem, né? E muitas outras coisas. Então, falamos aqui sobre os 4 evangelhos, né? Que compõem o começo aqui do Novo Testamento, com conteúdo principal em torno da vida de Jesus, incluindo seu nascimento, seu ministério, os ensinos, o sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Em seguida vem um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Foi escrito por Lucas, né? E ele contém a história do cristianismo no primeiro século, destacando como foram aceitos pelos judeus e pelos gentios as boas novas de salvação através da pregação do Evangelho. Logo após o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, nós temos as epístolas paulinas, cartas escritas por Paulo, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon e Filemon. Essas são as cartas de Paulo, dirigidas especialmente às igrejas daquela época e aos líderes daquelas igrejas, né? O conteúdo fornece uma orientação para a congregação tanto sobre a fé como a prática do ensinamento, né? Da vontade de Deus. Em seguida vem as epístolas gerais, né? Que vem com Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas.
E essas cartas são de líderes, são também aos líderes daquela época, dirigida também às igrejas para falar sobre algumas práticas, também questão de fé. Aqui nessas epístolas tem dois algo interessantes. Primeiro, o livro de Hebreus ele não tem um autor declarado. Nós não sabemos quem escreveu o livro, a carta aos Hebreus, né? Embora seja uma carta riquíssima, né? Para falar sobre principalmente a redenção do pecador, não é? E não tem um autor definido. Algumas pessoas dizem assim, foi Paulo, porque Paulo escreveu muitas cartas, né? Mas quem é especialista no texto diz que a forma de escrever, de se expressar é diferente de Paulo, conforme o estilo das cartas anteriores. Então atribuem também que possa ter sido escrito por Apolo ou Áquila e Priscila, que eram companheiros de Paulo na sua jornada, mas o fato é que não existe. Paulo, quando escrevia suas cartas, ele dizia Paulo, servo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo e tal. Essa carta não tem uma apresentação formal com um nome, né? Possivelmente quem recebeu sabia de quem estava vindo, né? E outra curiosidade é o livro de Judas, a carta de Judas, né? Talvez alguém diga assim, esse miserável traiu Jesus e ganhou um livro na Bíblia, né? Não é assim. Esse Judas é um outro Judas, é um Judas legal, né? Tinha o Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. Esse não chegou a ter tempo de escrever nada, né? Porque logo que ele trai Jesus, ele se suicida. E tem esse outro Judas, né? Que é um Judas maneiro, né? E por que tinham então duas pessoas com esse mesmo nome? Porque era um nome comum. Assim como Maria já era é um nome comum hoje, né? E era um nome comum na época. Nós vemos ali no Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, Maria de Magdala, né? Chamada de Maria Madalena. Nós vemos no sepulcro de Jesus, estava ali Maria, mãe de Jesus, Maria não sei quem, estava lá e diz assim, e outras Marias, né? Então, nomes populares, nomes comuns. Jesus não ia escolher alguém por causa do nome, né? Ele escolheu cada um com um propósito, né? Cada um ali tinha um propósito, não queria dizer nada. Você vai escolher um de cada nome para ficar todos diferentes. Jesus não tinha esse tipo de questão, né? Ele tinha um propósito com pessoas. Se ele tivesse um propósito com cinco Pedros, ele chamaria 5 Pedros, cada um com uma personalidade diferente, né? Mas atendendo ao propósito do Senhor, certo? Então vamos lá. Seguindo aqui adiante, falamos sobre epístolas gerais, então encerramos, né, com o livro profético, que é o livro do Apocalipse, que também pode ser chamado de livro da revelação, que mostra os planos divinos a respeito dos tempos finais, e o conteúdo constitui de uma mensagem específica às igrejas do final do primeiro século, aos crentes de todas as épocas e aos acontecimentos futuros, né, que estão em cumprimento, vamos dizer assim, certo? Então falamos aqui sobre o Novo Testamento, que eles são divididos entre os 4 evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas ou cartas de Paulo, epístolas gerais e livro profético, que é o Apocalipse. Isso te ajuda bastante na igreja quando o pregador falar um livro da Bíblia. Por exemplo, se você souber que, por exemplo, Amós é um livro de um profeta, então você sabe que é um livro difícil de achar no culto, o livro de Amós, né? Ele é um livro de um dos profetas, então você sabe que ele está depois de Provérbios e está antes do Novo Testamento. Então você já diminui ali. Por quê? Você vai separando por categorias. Você consegue decorar quais são os 5 primeiros livros da Bíblia que compõem o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, né? Então você já sabe, se o pregador falar Levítico, Números, Êxodo, você sabe que está no começo da Bíblia. Se ele disser um livro poético, né, que é Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, ou Cânticos de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, você já sabe. Se falar o livro de Jó, né, que fica ali, algumas pessoas dizem que é poético, outras pessoas dizem que é histórico, né? Você sabe que é o livro que fica antes do livro de Salmos, né? Jó não é um livro de profeta, né? Então fica, já sabe, não é um livro do Novo Testamento, você já sabe mais ou menos onde fica, né?
e assim por diante. Se você sabe decorar, consegue decorar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você sabe que é o início do Novo Testamento. Você sabe que depois desses livros vem um livro histórico, é o livro de Atos. Então você sabe que o livro de Atos vem depois dos evangelhos, né? Isso, você consegue fazer essas categorizações, vamos dizer assim, como se você tivesse uma estante em que você vai colocar os livros. Cada prateleira você vai colocar os livros por setor, vamos dizer assim. Então, primeira prateleira fica ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí na outra prateleira vem livros históricos, né? Aí depois vem os livros poéticos, vem os proféticos, né? Não precisa dividir entre profetas maiores ou menores, se você desejar, faça, senão não. Aí então você coloca ali depois os 4 evangelhos, um livro histórico, cartas de Paulo, cartas gerais e o livro profético final, que é o Apocalipse, né? Você conseguir setorizar assim vai te ajudar a facilitar, né? Nós vamos seguindo então aqui. Só essas pequenas curiosidades. Espero que você esteja fazendo suas anotações. No final, acho que são 3 perguntas que nós vamos fazer. Eu quero que você responda junto comigo. Vamos seguir? Os idiomas que a Bíblia foi escrita, isso é importante, foram usados 3 idiomas para se escrever a Bíblia. Eles são hebraico, aramaico e grego. Hebraico, aramaico e grego. Estes são os 3 idiomas nos quais a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento foi totalmente escrito em hebraico. O Novo foi escrito em maior parte em grego e uma pequena parte em aramaico, que era um dialeto, né, que por curiosidade era o idioma que Jesus falava, o aramaico, né? Então nós podemos interpretar a Bíblia de que modo? De qualquer maneira? Não, a interpretação da Bíblia é algo muito importante, nós não podemos interpretá-la de qualquer forma. Ao ler a Bíblia, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos revelar as verdades que estão contidas no texto sagrado. Por quê? Tanto o hebraico como o grego, eles são escritas diferentes do que nós estamos acostumados. Por exemplo, o hebraico, ele começa... nós começamos a ler a Bíblia assim, né? Nós abrimos da direita para a esquerda, né? Sempre assim. E lemos assim. O hebraico, ele é diferente, ele começa assim. Então, ele abre para a direita e a escrita começa da direita para a esquerda, diferente do que nós estamos acostumados, né? Então, vamos dizer assim, uma maneira bem simplória, eles começam pelo final, né? Em relação como a gente tem na nossa mão aqui. Então, além disso, né, cada letra ela tem um símbolo, é como se fosse um desenho. E cada desenho ele simboliza alguma coisa que vai simbolizar um som, né? Então, como que faz a tradução de um texto bíblico? O grego ele é similar nisso também. É feito um processo chamado de transliteração. O que é a transliteração? É você pegar o símbolo, o desenho, e transformar ele no som que ele tem com as letras que nós estamos acostumados. Então, se montam as palavras com as letras que nós estamos acostumados e depois é feita a tradução daquilo que foi transliterado, né? Então, se vai transliterando assim e vai traduzindo assim, né? Então, por isso que nós temos algumas versões diferentes da Bíblia, né? A mais antiga que nós temos aqui em português é de João Ferreira de Almeida, e por isso nós temos a versão revista e corrigida, porque foi feito num português arcaico de Portugal, depois foi adaptado para o português do Brasil, e mesmo assim ainda tem algumas palavras que são difíceis para o nosso entendimento. Mas o texto, né, ele para facilitar o nosso entendimento, teve essa revisão, essa correção, né, baseada sempre no texto original, né, numa técnica específica, né, para fazer a transliteração e tradução do texto, né, e assim então nós temos uma revelação de Deus para nós através da palavra de Deus. Uma pergunta que muitas pessoas têm é: qual é a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? As Bíblias de edição católica romana, elas têm 73 livros, são 7 a mais do que a Bíblia usada pelos protestantes, pela igreja evangélica,
né? Esses livros que não contêm na nossa Bíblia, eles são chamados de livros apócrifos, que significa espúrio, ou seja, eles foram escritos simplesmente por homens e não inspirados por Deus. Eu vou nomear eles aqui para que você tenha conhecimento quais são esses 7 livros que nós não temos na nossa Bíblia, que são Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus e Judite. A aprovação desses livros pela Igreja Romana só se deu no Concílio de Trento em 1546. Então, vamos considerar que está mais próximo do nosso tempo de agora, né, do que do tempo de Jesus, vamos dizer assim. Ou dos tempos bíblicos, né? Os outros podem ser mais antigos ainda, né? Então, vamos lá. A única diferença que tem entre a Bíblia Católica, Evangélica, Protestante é essa. São 7 livros, né? Mas como eles são chamados de apócrifos, eles não são considerados inspirados por Deus como os demais que nós temos, certo? Vamos lá. Qual é o tema principal e central da Bíblia? Jesus, ele é o tema principal da Bíblia. Nós vamos ver aqui o que diz em Romanos 11, capítulo de número 11, verso de número 36, que diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Jesus é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Jesus na história. Como nós podemos ler a Bíblia no nosso dia a dia? A gente não deve usar a Bíblia só quando a gente vai nos cultos. Isso é fato, né? Se a gente limitar o uso dela só nesses momentos, vai ser complicado, né? Se nós limitarmos o uso da Bíblia somente quando nós formos à igreja, o nosso crescimento espiritual vai acontecer muito lentamente. É desejo de Deus que nós sejamos adultos espirituais e não crianças, né? Em 1 Coríntios 13:11, o apóstolo Paulo escreve assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E também o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 14:20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa meditar nas Sagradas Escrituras. E é claro que se você deseja crescer espiritualmente, para isso o que acontece, o primeiro passo é ler a Bíblia. Todo dia você precisa comer algum alimento para você não morrer de fome. Assim, você também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanece vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia Sagrada. Veja o que está escrito em Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. E também Mateus 4:4, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Além de ler a Bíblia diariamente, nós precisamos tomar a decisão de estudar a Bíblia toda, porque é na Bíblia que Deus se revela ao homem, mas a revelação não está completa em um livro só, não está somente no livro dos Salmos, não está somente no livro, no Pentateuco, não está somente no livro de Daniel, não está somente nos Evangelhos, no livro do Apocalipse. A Bíblia está, a revelação de Deus está na Bíblia toda. E você vai conhecer um pouco em Gênesis, vai conhecer um pouco em outra passagem e assim em diante. Algo que vai te auxiliar com certeza também é a memorização de versículos. Se você quer crescer espiritualmente, um passo importante que você deve dar é memorizar os textos bíblicos. Quando você memoriza o texto da Bíblia, você está guardando, está escondendo, está fazendo habitar em você a palavra de Deus. A leitura, ela nos dá a condição de lembrar de 15% daquilo que nós lemos depois de 24 horas. Mas a memorização permite você se lembrar de 100% daquilo que você leu. Então é importante, né, você também memorizar os textos bíblicos. Um passo também muito importante, se você quer crescer espiritualmente,
é estudar a palavra mais do que ler ela cuidadosamente. Você pode contar com alguns materiais auxiliares. Em primeiro lugar, várias versões para comparações, né? Você tem o aplicativo da Bíblia, ali já tem várias versões da língua portuguesa em outros idiomas, se você tem conhecimento, né? Se você tem uma Bíblia na linguagem de hoje, uma João Ferreira de Almeida, você pode fazer a comparação para você entender o que o texto está falando ali. Você pode ter também uma concordância bíblica, algumas Bíblias já vêm com a concordância bíblica, né? Que te ajuda a localizar palavras, assuntos, as referências, né? Livro por livro. Também vai te ajudar no seu estudo, né? Um material importante que vai te auxiliar é a chave bíblica. Né? Algumas Bíblias também já vêm hoje com chave bíblica, que traz esboço dos livros, os autores, as histórias, a data mais ou menos aproximada do tempo que ela foi escrita. É muito bom ter uma chave bíblica. Um dicionário bíblico também é bem interessante para você ter a explicação de palavras e assuntos bíblicos dentro daquele contexto, daquela cultura. Né? Às vezes uma palavra no texto original ela tem mais de um significado, é importante você ter também. Interessante você ter um dicionário bíblico. Também é importante você ter um dicionário da língua portuguesa, porque como falamos, né, na linguagem João Ferreira de Almeida, tem algumas palavras que a gente não entende, né, ou não tem o conhecimento, ou não sabe o significado. Então, se você encontra ali na Bíblia alguma palavra que você não conhece, não está habituado com ela, é interessante você buscar num dicionário de língua portuguesa o significado dela. Se você colocar no Google, né, significado da palavra, né, vai aparecer para você. Tem um site muito bom que se chama Dicionário Informal, né? Ele vai te dar uma explicação bem simples do que aquela palavra significa. E, por fim, material para você fazer anotação, né? Porque vai que, né, você esquece o significado de alguma coisa, você tem ali depois as suas anotações, né? Ou anotar na própria Bíblia também, certo? E também para te auxiliar nesse tempo de estudo da Palavra de Deus, é importante você ter um tempo de meditação da Palavra de Deus. Olha o que está escrito no Salmo 1, do verso 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. É importante meditar na palavra de Deus. Selecione um tempo do seu dia, um momento do seu dia, tenha um lugar a sós com Deus e use um plano de estudo estudo bíblico simples e isso vai te ajudar poderosamente. Para encerrar, eu quero ler aqui Romanos 15, capítulo 15, o verso 4, que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Encerramos aqui então a nossa aula sobre crescimento espiritual através da Bíblia. E tem uma frase, né, de um autor desconhecido que diz assim: a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando em prol do homem. Enfim, é sempre Deus falando. Amém? Nós vamos agora fazer 3 perguntas. Eu espero que você tenha feito aí as suas anotações. Vai aparecer aqui na tela 3 perguntas. Se você quiser responder no chat ou então nos comentários, fique à vontade. Eu quero saber se você acertou. Vamos lá, primeira pergunta. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? Você se lembra disso? Vamos ver a resposta? Ela foi escrita em hebraico, grego e aramaico.
esses 3 idiomas foram escritos a Bíblia. Vamos lá para a segunda pergunta. Vai escrevendo aí se você está acertando. O que significa o vocábulo Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Tá lá bem no comecinho da nossa aula. Vamos ver a resposta? Livro ou pequena biblioteca. O vocábulo Bíblia significa livro ou pequena biblioteca. Vamos à terceira pergunta, vamos lá? Quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? Você se lembra de quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? Vamos ver a resposta? Cerca de 40 autores escreveram a Bíblia. E aí, você acertou as 3, acertou uma, 2? Escreve aí pra gente saber como é que você se saiu nesse questionário desta nossa aula de crescimento espiritual. Não podemos encerrar sem antes orar. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, nós louvamos Teu nome por este tempo precioso que pudemos desfrutar na Tua presença. Te agradecemos, Senhor eterno, por este estudo bíblico e que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, Senhor, a cada dia para que cresçamos espiritualmente na Tua presença e para a glória do Teu nome. Abençoa cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ficamos por aqui. Até a próxima Escola Bíblica Digital da Igreja Deus da Glória. Deus te abençoe.